Estamos de volta à segunda parte com a pastora Elisa sobre Marta e Maria. Realmente o assunto estava quente e nós precisamos de voltar outra vez. E nós vamos já rapidamente continuar a nossa conversa que deixamos há pouco. Pastora, nós estamos a falar acerca de a Marta, ela não discerniu o tempo. Quantas vezes acontece connosco que nós não discernimos o tempo, nós não discernimos as estações e corremos para algo que não era suposto correr, pelo menos nessa altura. É verdade, é verdade. Pelas distrações, Yeah. como a gente estava falando, né? Exatamente. As distrações tira a gente do lugar, do caminho que o Senhor tem. Né? E como nós falamos no episódio passado, isso é uma arma e uma estratégia de Satanás. Ele fez isso lá com Eva, se a gente se recordar, Exatamente. né? Então, ele planta a distração e muitas coisas a fazer porque ele quer plantar dúvida no nosso coração de quem é o Senhor. Se a gente parar para pensar, talvez, e se colocar no lugar de Marta ali, o que será que ela sentiu quando Jesus fala para ela, Maria escolheu a boa parte? Como será que ela pode ter se sentido, talvez, até o antes, uma dúvida? Será que Jesus me ama mesmo? Será que eu sou filha tanto quanto Maria? Né? E eu vejo que as distrações nos levam a esse lugar bem Peculiar, mas peculiar perigoso. e que vai plantando de pouquinho em pouquinho, que é o que Satanás faz, porque Satanás não vai aparecer para você de chifre Yeah. e cauda e te assustar. Ele vai Exato. plantando algo para manchar a sua identidade com o Senhor. Até porque pode muitas vezes vir na nossa mente, talvez Maria é a preferida de Jesus, mas para Deus não há preferidos, para Exato. Deus há aqueles que se chegam mais perto de Deus. Não quer dizer que sejam preferidos. E é tão interessante, como é que nós podemos ser Maria em tempos de Marta? Porque os tempos agora são corridos, afazeres, crianças, escola, ministério, negócios. Como é que nós podemos adquirir sermos Maria em tempos de Marta? Exato. Eu vejo, a gente estava falando sobre a graça, né? E essa passagem apontar para este lugar. Eu vejo que a graça é um segredo dado só para aqueles que entendem realmente o que é a graça. Às vezes a gente acha que a graça é você se eximir de tudo, né? E na verdade a graça é um lugar onde você pode entender quem é Jesus. Né? Jesus é o acesso para esse lugar da graça. E eu creio que hoje, para a gente, nesses dias atuais, nessa correria, primeira coisa que a gente precisa aprender é priorizar o tempo correto. Uau! Então, algo que eu tento exercitar muito e eu não deixo falhar é o meu tempo com o Senhor na primeira hora da manhã. Eu já fiz devocionais de outros horários, mas para mim, estou falando particular, cada um tem o seu. Exato. Mas para mim parece que reorganiza a minha dia mente, todo. sabe? Uau. Então aquela sensação de fazer um monte de coisa, chegar no fim do dia parece que você está morta de cansado e parece que você não fez nada. Quando eu me conecto ao Senhor logo pela manhã, isso me traz uma paz e eu entrego o meu dia mesmo para o Senhor, dizendo, Deus, que cada passo que eu der seja com propósito, né? Então, Prioridade é muito a importante. prioridade, eu acho que é algo que falta um pouco no nosso tempo atual. Uau. Porque a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente verdade. perde o que é prioridade de fato ou não é mesmo? Então, para ti que nos estás a ouvir, prioridade é importante, o primeiro passo é prioridade. O outro, eu penso também, é o saber dizer não. Muita gente não sabe dizer não verdade. porque outros não sabem responder o não. Não não é sinónimo de rejeição. A nossa pastora reverenda Betty King sempre nos ensina, o não não é sinónimo de rejeição. Toda a gente tem o direito de dizer não. Mas muitas vezes nós próprios, porque nós temos rejeição dentro de nós não sabemos dizer não, então nós fazemos tudo para aquela pessoa, fazemos tudo para agradar A, B, C e D e no fim nós vamos nos queixar a Deus, Deus, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo, será que fizestes com bom coração? Será que fizestes com amor ou fizestes
porque te sentes rejeitada e achas que tens que fazer para ser aceite. Uau, uau, isso é muito, muito pontual, Dina, muito. É, eu peguei uma frase do meu esposo da última pregação, que ele falou assim, urgente não é sinônimo de importante. E ele citou um versículo que está lá em 2 Coríntios, que diz assim, fixemos nossos olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí está a chave da gente aprender a seguir e dizer os nãos que a gente precisa. É verdade. Porque quando a gente diz sim para tudo, a gente começa a estar igual Marta. E sabe uma coisa que nesse livro que eu citei para vocês, ele fala que o barulho da cozinha não traz a intimidade da sala de estar. São compartimentos completamente diferentes. Exato, porque quando a gente está naquela correria da cozinha, de fazer e 1 milhão de coisas, a gente pensando, a gente não consegue se assentar, a gente não consegue aprender, a gente não consegue se submeter àquilo que o Senhor tem para nós. Né? E quantas vezes a gente, às vezes, retorna ao Senhor coisas que Ele já pediu para a gente se aquietar e esperar, mas a gente quer estar no controle. A gente quer ser a Marta. Deus, não te importas, né? A gente fala, quantas vezes... igual eu falei, né? Eu tenho um testemunho, eu tento engravidar há muitos anos. E eu tenho muitas palavras e etc, né? E quantas vezes eu chorei, já orei. Eu falo que há 9 anos a gente tem tentado engravidar. Então, quanto tempo, esse tempo de espera, esse processo, me fez questionar. Quantas vezes eu falei, Senhor, não te importas? Né? O Senhor disse que ia acontecer isso, não te importas? Que o fulano... Eu chegava a comparar, assim, de pessoas, mas o fulano me colocando naquele lugar que a gente falou agora de ter coisas, mas eu sirvo, mas eu faço isso. E querendo me comparar com alguém que não fazia isso. E o Espírito Santo falou para mim, olha, espera, porque não é sobre o seu sonho, mas é sobre o sonho de Deus. Uau. Então, o que Ele tem para nós, o sonho que Ele tem para nós, é no tempo dele, e não é esse tempo relógio. Do nosso relógio. O tempo do Senhor são estações. Foi o que você falou né, antes, sobre a gente aprender a viver a estação que o Senhor está nos dando. Então, eu falo uma frase que eu sempre escrevo no meu Instagram. Eu gosto muito de compartilhar, às vezes, palavras que o Senhor me dá. E eu falo, existe propósito em todas as estações. É verdade. Né? Existe propósitos em todas as estações. E há um propósito para ti, há um propósito para a tua casa, há um propósito para a tua família. E por isso é que Deus nos deixou as estações, primavera, verão, outono, inverno. E nós estamos no inverno. O inverno é aquela estação meio que cinzenta, que a gente fica mais em casa, não sai tanto, mas como dizem Cânticos dos Cânticos, o tempo de cantar vai chegar, que é o tempo de nós sairmos. Mas olha, foi um grande testemunho e nós vamos orar para esse bebê vir e concordar com Vou isso. Vou voltar aqui para no contar. nome de Jesus, e vais mesmo. O problema de Marta não era o trabalho a mais, mas foi permitir que o trabalho a distraísse. E esse é um dos problemas. Às vezes a gente... Porque nós hoje em dia somos mães, somos esposas, somos pastoras, líderes, mulheres de negócio, mas nós não podemos deixar que todas essas coisas nos distraiam. Tem que haver um tempo para Deus, tem que haver um tempo para estar com Ele, tem que haver um tempo para sentar e aquietar o nosso coração e ouvir o que Ele tem para nós. E sabe que, falando disso, Dina, se eu puder só acrescentar, a gente precisa aprender a ser prático. Às vezes a gente quer espiritualizar coisas que não são espirituais. Então, se o celular me distrai na hora que eu estou fazendo meu devocional, eu não vou levar meu celular do lado da minha cabeceira, entende? Então a gente precisa começar a aprender a ser prático e intencional, porque Jesus sempre foi intencional em todas as coisas. Então, quando a gente aprender esse caminho de ser intencional na praticidade, eu aprendi uma coisa muito interessante de uma reverenda que falava que quando ela começava a orar, e vinha pensamentos, né? Porque a gente tá conversando, e mulher, não sei homens, gente, me desculpem, mas nós mulheres, nós conseguimos pensar num milhão de coisas, não é verdade? Ao mesmo tempo. E ela falou assim que ela fazia o seguinte, quando ela tava ali fazendo devocional e vinha,
roupa para lavar. Ela pegou um caderninho e começou a escrever. Porque quando ela escrevia, era como se, tipo, já resolvi isso, vou resolver. E ela falou que começou a ter essa praticidade, essa prática, né? E eu comecei a pensar exatamente isso. A gente precisa ser intencional nas coisas, né? Então, assim, o que me distrai? Onde estão os nossos olhos hoje? Tá na rede social? Tá no que o pastor tá falando? Tá no que o pai tá falando? Sabe, elimine as distrações para você ser realmente eficaz naquilo que você busca. Isso em tudo, né? Não estou falando só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional, né? Ser prático. Eu preciso o quê? Estudar. Então, se dedique para aquilo, né? Então, eliminar realmente as distrações, porque às vezes nossos olhos estão fixos nisso. Né? E não no que precisa de fato. Né? Esse é um tema bem profundo, as distrações, que muitas vezes é o que todos nós, passa por todos nós na nossa vida, as distrações e acima de tudo, muitas vezes o telemóvel é um Deus e a gente nem sabe, é o nosso ídolo e a gente nem sabe. Porque é tão prático, está perto de nós, até a Bíblia, quantas vezes a gente já nem leva a Bíblia, temos no telemóvel, está lá tudo, sei lá, 500 diferentes, está lá tudo. Mas é uma coisa que realmente nós, os filhos de Deus, nós temos que lutar. Inclusive a reverenda Betty King tem uma frase que diz, muitas vezes a distração começa como uma pequena cobrinha, depois torna-se um dragão. E é bem difícil depois de lutar. Então, se estás a passar por esses momentos da tua vida de distração, à procura do teu tempo no secreto com Deus e estás com dificuldade, como a pastora diz, tens que tomar a decisão. E quando tomares a decisão, deixa os ídolos fora do quarto. E isso nos sobrecarrega, né? Exatamente. Isso nos sobrecarrega. Se a gente parar e lembrar de Elias, tinha acabado de queimar o altar lá, não é verdade? Mandou fogo, Deus mandou fogo. E aí quando uma mulher chegou aos ouvidos dele, que ela disse assim, você vai morrer porque você matou os meus profetas. O que ele fez? Foi deitar debaixo do zimbro. Pediu a morte, porque estava sobrecarregado. Né? Então, quando a gente se sobrecarrega das coisas que nós mesmos colocamos, as demandas que nós colocamos para nós, que não foi do Senhor, a gente se sobrecarrega ao ponto de sentir depressão, e aí vem várias coisas, né? E Elias, a gente pode dizer que ele estava depressivo. Mas Jesus, mas o Senhor, Deus, ele é tão amoroso, o que ele fez? Ele fez algo prático, deu pão para ele, primeiro, não foi? Disse para ele, tá bom, deita aí no zimbro, dorme. Até porque nós podemos ver com Marta também, porque a Marta sentiu-se sobrecarregada. Exato. Por isso é que ela chegou diante de Deus, não estás a ver? Ela estava sobrecarregada. Não e te a Bíblia, importas? é verdade, e a Bíblia até, Jesus nos ensinou um ensinamento bem prático. Ele diz que o meu fardo é leve. Então se tu estás a servir a Deus e se sentes sobrecarregada, é porque tu estás a carregar um fardo que não é Jesus. Exato. Possivelmente estás a carregar um outro tipo de fardo que foi o inimigo da tua alma que te colocou. Então é muito importante nós entendermos que há tempo para tudo. Servindo a Deus, há tempo para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para as nossas casas. Houve um tempo na minha vida que nós tínhamos igreja, pastoreávamos e realmente nós tínhamos tempo para as outras pessoas. Tínhamos tempo sim para os nossos filhos, mas não aquele tempo de qualidade. E graças a Deus que hoje eles são crescidos, hoje eles entenderam, nós tivemos tempo de pedir perdão e desculpa a eles, eles entenderam, mas muitas vezes nós realmente fazemos como Cânticos dos Cânticos, nós cuidamos da vinha dos outros e não cuidamos da nossa. Então isso. há tempo para tudo debaixo do céu e só precisamos de escolher a prioridade, que foi talvez o que Marta não tenha feito e Deus autorizou que ela não fizesse, para que nós tenhamos um bom ensinamento, que distração é bem perigoso. Distração é um espírito, para ser sincera, que é muito perigoso, entra muito mansamente, mas depois torna-se um dragão. É verdade. Isso é muito impressionante, isso que você falou, porque a gente precisa entender o tempo mesmo do Senhor. E a gente vive um tempo que precisa ser tudo extraordinário.
E eu creio que o Senhor tem nos chamado para o lugar do ordinário de novo. Simplicidade. Simplicidade. Maria, ela não precisou mostrar para Jesus todas as coisas que ela sabia fazer. Na verdade, ela não mostrou nada para ele. Ela só sentou lá e se colocou no lugar de eu preciso aprender. Né? Então, o lugar ordinário, o lugar comum da sua casa. Então, falar assim para você aí, às vezes mãe que está nessa estação de espera, eu não posso mais ministrar, eu não posso mais, às vezes, fazer tantas coisas e se sente num momento que parece que você não está rendendo, mas existe o tempo para isso. É verdade, isso é bem importante. Então, assim, viva esse momento que o Senhor te colocou, de cuidar da herança que Ele Deus te deu. deu. Porque os filhos são herança, a palavra diz, né? Então, existe tempo para tudo. Agora é tempo de se conectar com seu filho, com a sua família. E a palavra diz que tudo que a gente fizer tem que fazer para o Senhor. Então, não é só na igreja, não é só no altar, não é só numa rede social, mas é no seu ordinário, é lavando sua louça, é passando a roupa. É no trabalho, é na escola, na universidade, é onde Deus te colocou. Isso é muito importante que estás a dizer, porque muitas vezes nós, mulheres, ficamos frustradas porque agora temos o bebê e não podemos fazer um ministério. Mas é tempo de seres mãe, porque aquilo que tu colocares nos teus filhos é aquilo que eles vão gerar quando crescerem. Eu lembro-me que nós íamos para a casa de oração, eu tinha os meus 2 rapazes de 2 e 4 anos, e 4 horas todos os dias nós passávamos na casa de oração. Eu largava tudo e íamos para a casa de oração. E eles cresceram naquele ambiente, eles cresceram nutridos pela palavra de Deus, pela oração, e era o tempo que eu podia dar a Deus. Não pregava, não fazia absolutamente nada, estava lá na casa de oração, fazia os meus 2 turnos, enquanto eles pintavam, enquanto eles desenhavam no chão. Eles são músicos, eles já gostavam da música, a música já estava dentro deles, então era tempo de eu ser mãe, não de me preocupar, o ministério, não tenho tempo e tenho as crianças, até porque isso entra um espírito de egoísmo, acabamos por ser egoístas, só pensamos em nós próprios, mas não pensamos que Deus nos deu os nossos filhos para nutrir. Uau, muito importante essa palavra também, discernir os tempos, como Marta e Maria, e também não sermos perfeitos. Exato. Porque excelência não quer dizer perfeição. Às vezes a gente pensa, temos que servir a Deus com excelência e temos que ser perfeitos. Não. Aquele que é perfeito habita dentro de nós. E Ele nós vamos chegar a essa maturidade de perfeição com Ele. Mas às vezes precisamos tirar tempo para nós. Exato. Sair com uma amiga, beber um café, conversar. É isso. Não é? E uma coisa interessante, Deus ele não pede perfeição para nós. Nada. Na verdade, o Senhor chama só os improváveis, né, da nossa geração. Se você pegar todos ali, as pessoas que passaram e a gente lê ali na Bíblia, são só pessoas que você fala, não teria chance. Então, assim, Deus nos chama, né? Chama você, chama a nossa vida o tempo todo e Ele nos coloca, Ele só quer o quê? O coração disposto. Exatamente. Um coração de Maria, um coração ensinável, um coração maleável, né? Pronto para obedecer o que Ele tem, para o propósito dele, que é maior. Exatamente. Né? Então, Ele só quer isso, Ele não quer perfeição. E excelência é o que você falou, não quer dizer perfeição, mas é dar o seu melhor. Dar o seu melhor, né? para Deus. Aquele menininho lá, quando chegou para Jesus para distribuir, só tem esses peixinhos, esse pãozinho aqui. Ele deu tudo, ele deu o melhor. Exatamente. Né? Davi, quando pegou ali as 5 pedrinhas, era tudo que ele tinha. Era o que ele tinha. Mas o Senhor, ele é expert de pegar o tudo, que é tão pouquinho nosso, para fazer o extraordinário. Então, verdade. o que a gente estava falando sobre viver o ordinário, eu gosto muito de dizer isso, que o extraordinário está no ordinário. Quando a gente descobrir esse segredo, a gente vai ouvir a voz do Senhor muito mais vezes. Com mais claridade. É verdade. O ordinário está no extraordinário. No extraordinário. E hoje terminamos o nosso episódio. Foi muito bom estar com vocês. Nós vamos voltar para mais uma paragem, para mais uma viagem na Bíblia. Deus vos abençoe e até já.